boa tarde. Eu estou gravando esse vídeo para tirar algumas dúvidas que possam ter ficado com relação à atividade que eu pedi para vocês sobre a MP 927 de 2020. Então, a nossa aula, tá, gente, se refere a alterações contratuais trabalhistas. Nós vimos no começo da aula, do conteúdo que enviei para vocês, que todas as alterações dependem de mútuo consenso e mesmo com mútuo consenso não podem resultar prejuízo para o trabalhador. Os exemplos que eu coloco para vocês no material são alteração do turno de trabalho, por exemplo, quando vai alterar da manhã para a tarde, se for ajustado e se for melhor para o trabalhador, pode ser alterado. Se for do período noturno para o diurno, tem uma súmula de número 265 do TST, que visando a saúde do trabalhador, não vai ter problema para o empregador cortar o adicional, tá? Por quê? Porque o trabalho diurno é mais benéfico que o noturno. Outras alterações da reforma trabalhista com relação a isso dizem respeito à perda da gratificação de função. Então, não importa mais por quanto tempo o gerente exerça aquela função, da qual ele ganha 40% de gratificação, mesmo que sejam 10 anos, 12, quanto tempo for, se ele for revertido ao cargo efetivo, por exemplo, caixa bancário, ele vai perder essa gratificação, tá? Antes da reforma trabalhista, existiu uma súmula de número 367 do TST, que dizia que por 10 anos ou mais, se ele estivesse exercendo essa função de gerência, não poderia ser cortado o adicional, tá? Em função do princípio da estabilidade financeira do empregado. Agora, com a reforma trabalhista, não vige mais essa súmula, tá? Pode ser cortada a gratificação de função a qualquer tempo. Se o empregador entender que deva reverter o empregado para o cargo inicialmente exercido, ele pode cortar a gratificação de função. Mas vamos à celeuma da nossa aula 7, que é essa hipótese de pandemia do coronavírus. Houve a edição da MP 927 de 2020, cuja vigência começou dia 22/3. Essa medida, tá, gente, nós temos que lembrar primeiro, antes de qualquer coisa, que é a única medida provisória em direito do trabalho que observa a relevância e urgência. Então, ela vem num momento delicado de saúde, né, de pandemia, permitindo que o empregador adote certas alternativas durante o contrato de trabalho, que ele altere esse contrato de trabalho, suspendendo mesmo, concedendo férias ou aplicando o banco de horas em função da pandemia do coronavírus. Então, é uma medida excepcional que vai viger durante esse período de quarentena, tá? Essa MP ela tem validade por 45 dias, podendo ser votada, né, nesse período e ser prorrogada também, se for o caso, tá? Então, que hipóteses, que alternativas que ela traz? Ela diz, a MP, que por acordo individual escrito, o empregador pode se valer das seguintes alternativas para enfrentar esse período de calamidade pública: o teletrabalho, a antecipação das férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento da antecipação de feriados, o banco de horas e são essas as alternativas, tá? Então, eu vou falar para vocês sobre essas principais alternativas que foram concedidas ao empregador. Vejam bem, primeiro detalhe, ele tem que avisar quaisquer dessas modalidades que ele vai utilizar, sejam as férias individuais ou coletivas, seja o teletrabalho ou o banco de horas, ele tem que comunicar ao empregado em 48 horas qual modalidade dessas que ele prefere, tá? O teletrabalho, se for o teletrabalho,
Ele vai avisar, então, em 48 horas, por meio escrito ou eletrônico, que a empresa está em regime de teletrabalho. E vai fornecer para esse empregado todos os equipamentos necessários, toda a infraestrutura que seja necessária para ele exercer essa atividade. A importância desse dispositivo é que ele inclui também os estagiários, tá? E os aprendizes nessa modalidade de teletrabalho. Então, os estagiários também podem ficar nesse regime, muito embora não se lhe aplique a CLT, a medida provisória os abrangeu nesse dispositivo, ok? O tempo de uso dos aplicativos e programas de comunicação fora da jornada normal não vão constituir tempo à disposição do empregador. É muito importante que se diga isso. Não é porque está se utilizando de meios telemáticos que o empregado está à disposição ou em regime de sobreaviso, tá? Antecipação das férias. Primeiro detalhe, essas férias individuais ou coletivas antecipadas, elas não podem ser inferior a 5 dias. Então, o empregador tem que respeitar o limite mínimo de 5 dias para antecipar essas férias. E os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus vão ser priorizados no gozo delas. Tá? Os idosos, os que têm doenças crônicas vão ser priorizados. E durante a calamidade pública, o empregador pode suspender as férias ou licenças dos profissionais da área da saúde. Então, é muito importante que se diga que esse pessoal que está na linha de frente, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, que estejam trabalhando na saúde, como desempenham função essencial, o empregador pode suspender as férias deles, se elas estivessem, se fosse o caso deles estarem gozando dessas férias nesse período de vigência da MP. O pagamento do adicional de 1/3, o governo, através dessa MP, concedeu um prazo para ser pago, né? Nós tínhamos, pela vigência do artigo 137 da CLT, que eles seriam pagos até 2 dias antes do gozo das férias. Mas agora, pela MP, o empregador tem o direito de pagar esse 1/3 até a data de 20 de dezembro, ou seja, até o pagamento máximo em que vai ser feita a gratificação de Natal, que é o 13º salário. Outra medida importante dessa MP 927/2020 é o aproveitamento e antecipação dos feriados. Então, vários feriados municipais que hajam ou feriados nacionais, eles podem ser antecipados agora, tá? E depois aproveitados, porque nós temos que pensar que depois que passar esse estado de calamidade pública, muitos empregadores vão querer compensar esses feriados, né? Vão querer que o empregado trabalhe nesses dias e ele pode fazer isso. A MP permite que durante esse estado de calamidade pública possam ser antecipados o gozo dos feriados que houver aí pela frente. E o banco de horas, gente? A grande novidade com relação ao banco de horas é que, segundo a reforma trabalhista, o empregador tinha o prazo de, no máximo, 6 meses para fazer a compensação. Agora, com a MP 927/2020, tá? Durante a vigência dela, o empregador pode fazer essa compensação do banco de horas em até 18 meses, ou seja, em 1 ano e meio. Ele pode compensar essas horas todas, depois o empregado vai voltar a trabalhar, ele pode exigir até o máximo de 2 horas diárias, horas extras, tá, gente? Lembrando que não pode ser mais que isso, até 2 horas extras diárias, ou seja, esse empregado vai trabalhar 10 horas por dia e durante até 18 meses vão poder ser compensadas todas essas horas que ele usufruiu agora. Outra medida importante foi com relação ao FGTS. Com relação ao FGTS, a MP prevê, tá?
Deixa eu pegar aqui para vocês. A MP está dispondo que os meses de março, abril e maio de 2020, todas essas competências de depósitos de FGTS poderão não ser pagas agora, e o empregador vai ter o prazo de até 6 meses. Ele pode parcelar essas competências de FGTS que seriam pagas agora nos próximos meses, para cada trabalhador, junto à Caixa Econômica. O empregador vai poder prorrogar esse prazo e quitar o fundo de garantia em até 6 parcelas. Tá? Então, mais uma medida aí de socorro ao empregador. Gente, é isso, tá? Atentem para aquela questão que eu coloquei para vocês, de que a empresa pode dividir, o setor. Quem vai trabalhar em regime de quarentena, uma parte vai trabalhar na empresa. Estejam atentos que a resposta ali não é tão simples assim. A gente tem que ver o seguinte, que pela medida provisória 927/2020, foram dadas essas alternativas para o cumprimento de quarentena. Então, se tem a quarentena para cumprir, não pode, o empregado tem o direito de se opor, sim, a trabalhar dentro da empresa. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de pandemia. Portanto, o empregador não pode aplicar penalidade ao empregado que se opõe a trabalhar dentro da empresa, porque ele tem essas alternativas que a MP 927/2020 dispõe para ele, que são o banco de horas, a antecipação das férias ou regime de teletrabalho. Lembrando que só não estão previstas nessas alternativas os que trabalham em serviço essencial, tá? Então, empregados que trabalham com coleta de lixo, alimentação, saúde. Então, vocês viram que até podem ser suspensas as férias destes, porque esses sim têm que trabalhar em regime que não estão albergados pela MP 927/2020. Então, muito cuidado com essa questão que eu coloquei para vocês responderem, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição e logo em breve estamos juntos novamente. Um beijo para todos.